Mas se eu posso de verdade deixar um conselho, se algum cliente está te tirando do sério por algum motivo, assim como você faz com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu melhor amigo, sente, abre o coração, conversa com ele e fala, olha, eu estou vendo que você de alguma maneira não está feliz, mas eu não estou tendo leitura da expectativa que você tem em cima do projeto, ao ponto de entender onde é que eu posso mudar. Sejam bem-vindos ao Identidade de Arquiteto podcast, onde eu estou entrevistando profissionais da nossa série de Curitiba. Hoje a gente vai entrevistar um profissional extremamente diferenciado, com uma história muito bacana, que é o Renan Mutal. Sim. Faz parte da Arquitetônica Nômade, um escritório super relevante e muito icônico aqui em Curitiba. Está participando da Casa Cor, a Mostra Artefato e, principalmente, é reconhecido no mercado como um escritório que tem um projeto, um atendimento e um relacionamento com o mercado muito diferenciado. E o que é mais legal, que vocês sabem, podcast Identidade de Arquiteto são histórias de arquitetos para arquitetos, designers, decoradores. Mas é história de decoradores também, porque o Renan não vem da formação de arquitetura. E ele vai contar pra gente agora. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Catriane. É um prazer estar aqui com você. E assim, a minha história com o mercado de arquitetura, como decorador, ela começou de um desejo antigo que ficou adormecido. Então, muito tempo atrás, eu visitei pela primeira vez a Casa Cor em 2008. Despertou em mim a vontade de trabalhar com aquilo. Mas eu estava, na época, fazendo hotelaria. Ao me formar, viajei, gostei de alguns formatos de restaurante que eu vi, vivi, experimentei nessa viagem. Voltei para o Brasil e abri um restaurante, que eu tive por 4 anos aqui em Curitiba mesmo. Uau! Depois vendi, fiquei num ano sabático, me mudei para o litoral e aí comecei, eu quero uma casa bem praiana, eu quero realmente viver esse ano num outro ritmo. E ali eu tive a oportunidade, montando a minha casa, de fazer aflorar esse desejo que até então estava adormecido. Quando eu retornei para Curitiba, quase 2 anos depois, eu falei para o Ari, olha, o teu escritório só trabalha com arquitetura. Vamos lá. Vamos. Ari, meu sócio no estúdio Arquitetônica. Isso. Na época não era arquitetônica, ele tinha um outro escritório já há 17 anos com um amigo que se formou com ele sim é arquiteto. E eu falei, olha, eu quero abrir no teu escritório o setor de interiores para poder fazer essa disciplina junto com a arquitetura que vocês já praticam, né? E ele topou. Então disse, olha, teu centro de custo é separado, a tua prospecção é por tua conta. E a coisa foi tão bem que já nos primeiros meses a receita superava a receita de arquitetura, né? Então os rendimentos da parte de interiores já mostravam que tinha um potencial muito grande dentro daquele escritório. O desenvolver do meu setor, chegou uma hora que a gente resolveu, desligar realmente. O Ari resolveu se desligar daquele escritório para que nós fundássemos inicialmente Arquitetônica, Arquitetura e Interiores. Ok. E aí, era 2016, a gente num ano político, toda aquela coisa de especulação. Uau, 2016, não tinha dinheiro no mercado, uma crise gigantesca no nosso segmento. Sim. Olha. E aí foi onde a gente repensou. Nós tínhamos acabado de abrir o nosso escritório novo e tudo começou a degringolar. Aqui, realmente, em Curitiba, o mercado deu uma boa amornada. E aí nós refletimos, bom, temos apartamento na praia, eu acho que a gente poderia focar lá, porque quem está apertado está vendendo o imóvel sobressalente, quem está comprando está com dinheiro, está investindo. Então, acho que o mercado lá está girando melhor. Foi o nosso pensamento inicial. Eu sei que, assim, foi uma jornada de busca, de prospecção, e de conversar com muita gente do mercado, tentando nos colocar, éramos forasteiros lá como escritório de arquitetura. Qual foi a praia que Balneário Camboriú. Uau! E aí, um dia, um corretor amigo me liga e diz, olha, eu vendi um apartamento, é a segunda vez que esse cliente compra um imóvel comigo, eu indiquei vocês. Ele quer conversar. Marcamos uma reunião online, ele era de Chapecó. E aí, deu certo, passamos proposta, nos contratou. Sei que nós recebemos o apartamento da construtora por ele, tocamos toda a obra, fizemos acompanhamento, tudo à distância. As reuniões na época aconteciam por Skype.
Sim. E aí, quando em janeiro nós entregamos, acho que 8 meses depois da contratação, Isso nós estamos falando entre 2016 e 2017. Já 2017, janeiro de 2017. Ok. E aí, quando a gente entregou o apartamento para ele no final de janeiro, foi quando nós nos conhecemos pessoalmente. Ele, a esposa e os 2 filhos. Uau. E são, em média, 8 horas de carro de Chapecó até o litoral. Quando ele compartilhou comigo o horário que ele chegaria, perto das 8 horas da noite, e a gente passou o dia produzindo, montando o apartamento de maneira sugestiva. Então, nós fomos a algumas das lojas de balneário, pegamos decoração, enxoval de quarto, banheiro, cozinha, desde faqueiro, prato, panela, tudo. A gente deixou, assim, uma casa completamente funcional, caso aquele fosse o desejo dele. Caso contrário, no dia seguinte a gente voltaria, embalaria e devolveria para as lojas. E aí eu pensei, né? Nossa, ele vai chegar com fome, a família tem filhos pequenos, vai receber a chave, tipo, obrigado, dar um tapinha nas nossas costas e descer para jantar, porque eles vão de verdade chegar cansados. Foi o meu pensamento. Aí o Kim falou, bom, por que você não faz um jantar para eles? Falei, Quinho, as panelas ainda não estão compradas, a louça, né, não está comprada. E aí, Quinho é o apelido do Ari. E aí foi onde a gente resolveu encarar a possibilidade dele não comprar, nós termos usado e precisarmos comprar. Fizemos o jantar para recebê-los. E assim, foi emocionante, porque quando eles entraram no apartamento, assim... Tinha cheiro de comida. Cheiro de comida, a casa estava climatizada, as luzes de conforto estavam acesas. Eu sei que, assim, resumo da noite, nos tornamos amigos naquela entrega. Em março, foi o aniversário dele. E a gente ainda meio tentando nos colocar no mercado do litoral. Ele nos ligou e falou, olha, eu não vou fazer festa e gostaria de recebê-los aqui na minha casa em Chapecó. E o Ari falou, tá, então nós vamos, né? No dia em que combinamos, pegamos estrada e fomos para Chapecó, mas assim, sem expectativa nenhuma, sem conhecer a cidade, na nossa cabeça era aquele pensamento, passaremos o final de semana no campo. No interior. Exato. No campo, porque ele nos convidou para ir para uma chácara. Para fazenda. Exato. E aí, resultado, quando nós chegamos, a primeira noite foi no apartamento dele, a gente ficou assim, surpreendidos positivamente pela cidade, uma cidade em franco desenvolvimento, com uma economia pujante, isso a olhos vistos e num momento em que a gente vivia uma crise econômica muito severa que castigava praticamente o país todo. No dia seguinte fomos para a chácara dele, passamos o dia, era um domingo. Ao retornar, ele disse, olha, o meu sócio comprou um apartamento no melhor edifício da cidade, que chama-se Gran Palazzo, e gostaria que vocês ficassem para conversar com ele amanhã no almoço. Eu indiquei vocês, falei do meu apartamento, mostrei fotos, ele gostou e quer conversar com vocês, porque ele está contratando, né? Ficamos para o dia seguinte, conversamos com o sócio. Quando ele nos levou até o prédio, ficamos novamente surpreendidos positivamente, um super projeto. E é uma cultura de grandes espaços, né? Totalmente o oposto do litoral, que a gente tem espaços extremamente reduzidos, né? É aquela coisa, assim, a casa mesmo, a residência, principalmente no interior, quando se tem dinheiro, o apartamento ele tem aspecto de casa. De casa. Por exemplo, nesse edifício, a sacada principal do apartamento tem 60 metros quadrados. Então, Uau. assim, você põe sofá, você põe mesa, põe vasos. Você tem uma área muito generosa fora do apartamento que te faz sentir em casa, né? Legal. E um apartamento completamente envidraçado, numa região alta, com uma vista que explorava a cidade toda. Um pôr do sol que, meu Deus, lindíssimo. Sei que, assim, resumindo, fechamos esse projeto. E aí a gente mirou o litoral, mas acertamos Chapecó. E foi uma felicidade, porque as regiões agrícolas, elas não sentiram o balanço da crise. Sim. Elas seguiram... Exato, elas seguiram fortes. Então, assim, de 2017 para cá, nós fizemos muitos projetos no Oeste Catarinense. Muitos. Chegamos a ter apartamento, a ter escritório e praticamente moramos em Chapecó durante 2017, 18 e 19. Em 2019, o nosso nome já estava apagando aqui em Curitiba. Foi quando eu me sentei com o Ari e falei, acho que está na hora de fazermos a nossa primeira casa cor. E ele topou, nós fizemos. Foi um sucesso muito grande. Nós fizemos na época um home theater com um bar anexo, era um espaço de uns 80 metros. Uau!
E a gente fez uma caixa preta, ela era toda em madeira ebanizada, com um rodapé de 60 centímetros em mármore branco, piso em mármore branco bem movimentado, já escovado, numa época em que as pessoas usavam mármore polido. E a luz quase que predominantemente toda indireta, aquela coisa do conforto que um tema como home theater te permite explorar. Claro. Né? E a gente realmente trabalhou naquela casa cor. Nós ficamos todos os dias aqui, nós recebemos os visitantes, a gente se dedicou muito e aquilo possibilitou, ao final dos 45 dias de mostra, que nós saíssemos com 6 contratos novos, que foram suficientes para que nós reativássemos o nosso escritório em Curitiba. E aí de lá para cá foi uma sequência de desdobramentos, nós atuando nas 2 cidades, fizemos mostra em Chapecó, eles têm uma mostra de decoração local, inclusive está no litoral agora, a Decorare. Decorare. Sim, que nasceu em Chapecó. A gente fez a primeira edição com eles lá. Mas seguimos fazendo Casa Cor aqui. Já em 2019, talvez, eu fiz a primeira mostra Artefato. 2020 não teve. 2020... Não, eu fiz mostra Artefato 2021 e 2022, que também foi muito positivo para o escritório. E com isso a gente se reposicionou no mercado de Curitiba. Aí, claro, a linguagem projetual... Deixa eu encaixar uma pergunta aqui no meio. E aí aquele... muito, né, cara? Não, tá maravilhoso, porque a gente vai entrando na tua história, nos detalhes. Eu tô gostoso reviver isso. É gostoso. Mas dentro dessa jornada, quando você, numa tentativa, sim, né, de ter ali um segmento de interiores, você se jogou nisso e de lá para cá não teve dúvidas. Nenhuma. Como é que tá isso na tua vida, nessa carreira, né? Porque você mirou em outras coisas até se achar nesse lugar. Quando a gente escolhe o que fazer, a gente não tem base, a gente não tem bagagem, nós somos muito novos. Então eu acho que assim, é natural que a gente, ao refletir e entender que não está fazendo algo que de fato faz com que a gente se realize, a gente mude. E a hora de mudar é agora, é quando a gente cai em si, porque senão você vai procrastinando essa mudança, você vai empurrando com a barriga, eu acho que lá na frente você pode fatalmente se deparar com a triste constatação de que não fez o que queria durante a vida toda. E eu não quero ser essa pessoa. Então, assim, eu sempre gostei de comer bem, de morar bem, eu gosto do que é belo, eu gosto do que é bom, do que tem qualidade. Isso, desde criança, eu tive essa clareza. Então, eu acho que naturalmente eu me dirigi para uma área que proporciona o conforto que advém de todos esses predicados e faz com que a vida das pessoas melhore, inclusive a minha, né? Porque eu acho que para poder fazer a gente tem que viver, tem que entender, tem que ter acesso. Então, assim, foi muito natural migrar para esse caminho. É claro, eu tenho um pouco de inspirações artísticas, eu me dedico muito a estudar, eu olho tudo o que está acontecendo no mundo o tempo todo, eu tenho assim, uma facilidade de conexão muito grande, sou expansivo, crio conexões fácil, então assim, nada eu faço sozinho. Primeiro, eu tenho uma equipe hoje muito bacana, nós somos em 12 pessoas no escritório. Uau! Todo o resultado de projeto passa por essas 12 cabeças. Então, assim, desde parte de criação, parte de executivo, parte de execução, supervisão, montagem. Então, assim, nós estamos cada vez mais nos estruturando para daqui a pouco, eu já vislumbro abrir uma unidade num outro centro maior que Curitiba, ter essa possibilidade sem perder qualidade. Então, assim, eu avancei muito, né? Tava lá rememorando e agora eu já estou indo para o futuro. Ótimo, porque mostra que ao mesmo tempo que tu tem esse olhar cuidadoso para o ambiente, para o belo e para o viver e para as experiências, você também é um estrategista, você analisa as possibilidades e faz uma escolha sendo consciente dentro da maior possibilidade. O trabalho tem que crescer, tem que evoluir, eu preciso me realizar para poder oferecer coisas melhores para o meu cliente. Então, nesse sentido, quando a gente faz um projeto, eu quero escolher, inclusive, o copo onde ele vai tomar água. A manta onde ele vai se cobrir quando for assistir um filme. Eu acho que o trabalho é completo. A gente lida ali com uma série de situações que vão muito além
do que só projetar e entregar uma casa. Você cria um corpo bonito, você tem que dar uma alma bonita e você tem que dar meios para que essa alma continue se desenvolvendo dentro daquele ambiente que você criou de uma maneira saudável, né? E foi isso sempre que fez com que a gente fosse adiante. Me emocionou agora, essa tua fala me emocionou. A gente cria um corpo e a gente tem que dar alma e dar meios para que essa alma, né, se desenvolva de maneira saudável. São contribuições que a gente deixa na vida dos nossos clientes. Claro, o cliente tem que permitir que isso aconteça, tem que haver uma conexão. Então, eu acho que assim, uma coisa que também aprendi ao longo do caminho, com o passar dos anos, isso não foi no início, infelizmente, adoraria ter tido esse insight lá atrás, no comecinho, acho que teria poupado muita coisa que ficou ali no caminho, sabe, sem estar bem resolvida. No sentido de que, olha, se o cliente tem uma expectativa que é diferente da minha, da maneira mais natural, mais leve, mais descomplicada, você tentar dizer, olha, eu acho que eu não estou entendendo o que você quer, porque você está me pedindo, exemplo, para fazer esse projeto maravilhoso, esse projeto que é o projeto da tua vida, mas eu te trago, exemplo, novamente, te trago os orçamentos e nada passa. Então, assim, deixa eu alinhar as coisas com você, vamos juntos, vamos caminhar juntos, eu quero entender se é o teu momento, se não é, se você vai querer retomar lá na frente ou concluir agora, para que eu possa, junto com você, fazer acontecer o teu projeto. E aí, depois que eu entendi que se a gente senta com a pessoa e abre o coração, ela também abre o coração para a gente, o caminho ficou muito mais assertivo e a qualidade dos projetos cresceu exponencialmente. Vamos falar disso. Isso aqui tem um ouro que vai ajudar muitos profissionais, porque eu acho que uma das... eu acho não, né? Eu odeio essa palavra, eu acho. O que eu percebo em todo esse meu circular pelo mercado e essas minhas conexões, e eu recebo muito questionamento também no meu Instagram, é como entender, como descobrir quanto o cliente quer gastar, como saber realmente que projeto que eu faço para ele. E tem uma angústia, principalmente o nosso objetivo é trazer conhecimento, é trazer experiência, que de repente lá no início, se tu tivesse tido acesso, não teria sofrido algumas questões, né? Não teria sido muitas difícil. Questões. Então, fala mais disso, de como você alinha essas expectativas. Olha, na verdade, eu acho que assim, tudo é fruto do ambiente que a gente cria junto com esse nosso cliente. Então, assim, a vivência dentro do escritório te proporciona um acesso até certo ponto. É um ambiente mais formal, é um ambiente em que o cliente normalmente entra um pouquinho armado. Ele nunca nos diz quanto de verdade ele vai gastar naquele projeto. E uma coisa eu já identifiquei, o tal do orçamento global, ele é um balizador, mas ele não chega ao final tal qual ele se apresentou aqui no início. Então, se o cliente permite que a gente projete, ele aprova o projeto, que a gente faça o executivo, e aí a gente faz o orçamento global, ele tem um panorama, mas muitas coisas elas vão sendo alteradas ao longo dos desdobramentos da fase de obra, da fase de acabamento e de todas as fases que a gente atravessa até chegar no produto final. Ao mesmo tempo que esse cliente está vivendo normalmente fora dessa tua disciplina de arquitetura. Ele está viajando, as crianças tiram férias, ele troca de carro, a esposa faz uma plástica, vem matrícula do colégio, vem IPVA, vem 13º dos funcionários dele. A vida, ela vai seguindo o curso dela independente do projeto que a gente está fazendo. E as prioridades e as necessidades vão mudando também ao longo desse percurso. Então, assim, nós somos muito adaptáveis a isso. Se num determinado momento o cliente precisa secar algo dos investimentos que ele está fazendo no projeto, a gente vai buscar a melhor opção, num diálogo muito aberto com ele. Ele precisa se sentir à vontade para me dizer, olha, eu estou com esse orçamento de metais aqui de X mil reais, eu preciso baixar tanto por cento, me ajudem. Foi esse tipo de relação que eu aprendi a construir com esse cliente. Ou então, já aconteceram também algumas situações, e aí eu amo quando elas acontecem, dele viajar, ver uma obra de arte, ver um móvel com design assinado potente, trazer referências maravilhosas que contribuem significativamente para uma elevação desse projeto. Então, esse é o perfil do cliente apaixonado pelo que a gente está fazendo. Ele quer melhorar, ele quer dar meios, ele quer que a gente sonhe, que a gente voe,
né? Inclusive tem um que nesse espaço, nós estamos há quase 9 anos no mercado, eu já fiz 4 projetos para ele, 3 realizados. E ele é esse perfil de cliente. Renan, sonhe. Você já conhece o nosso gosto, vá, faça, a gente só quer que fique excepcional. Meu Deus, é o cliente dos sonhos. É o cliente dos sonhos, que não é sempre que a gente tem, mas a gente pode construir esse legado, né? Essa relação. Exato, né? essa relação ela começou de maneira profissional e hoje é uma relação de amizade. Claro que na hora de trabalhar para ele, eu aprendi a separar isso daí como separo de vários outros. Mas assim, voltando um pouquinho, eu descobri que uma forma de acessar esse lado mais próximo do meu cliente é convidando ele para algumas situações. E aqui talvez eu sofra condenações, mas eu tenho vivência com o meu cliente fora do meu escritório. Então, assim, estou com a agenda cheia, ele precisa de um horário, quer almoçar na minha casa? Ah, eu posso, então venha. Sim, sair para atendê-lo. Não tenho essa limitação de só de segunda a sexta-feira, só no horário comercial. Muitas vezes eu entendo, meu cliente médico tem uma agenda muito cheia, minha equipe não pode me acompanhar fora do horário, mas eu posso estar lá para atendê-lo. Sábado de manhã, se chega perto do almoço, eu tenho uma cozinheira fantástica em casa, querem almoçar comigo? Então, assim, eu fui vencendo essas barreiras do não misture a vida pessoal com a profissional. Eu acho que, claro, existem limites, eles têm reservas, eu tenho limites e todos nos respeitamos. Mas a partir do momento em que eu comecei a ter esse tipo de contato mais humano, uma coisa mais de proximidade com o meu cliente, ele se abriu mais para mim. E eu também pude falar das minhas dores para ele, enquanto pessoa que projeta, que executa a obra, que está lidando com muitos operários para que aquilo se materialize, né? Não é num passe de mágica. As dificuldades, né, que tem na execução, na realização daquele sonho. Sim. Né? Porque não é só o papel ali e o processo criativo. Nossa, a complexidade está realmente em materializar. Exato, e assim, a gente fica submetidos a muitas variáveis. Então, nós temos questão, exemplo, se eu estou fazendo uma casa e eu pego um mês muito chuvoso, se o mestre de obras sofrer um acidente, vai ficar um mês afastado, se um fornecedor não vai cumprir com o prazo e vai atrasar várias outras entradas de outras frentes de trabalho nessa obra. Então, assim, a gente administra coisas que vão muito além da questão do projeto. Construtoras. Hoje a gente tem uma frente muito grande de apartamentos. Tem construtoras incrivelmente organizadas, que assim, a gente cria um login no sistema deles, subimos os projetos, fazem correção, pedem ajustes, compatibilizamos, a gente pega os layers deles. Então, assim, nós fomos nos especializando em dinâmica de atendimento a construtoras através do nosso cliente. E com isso, a gente também lida com as construtoras que não têm organização, não têm cronograma, não têm sistema próprio. Então, assim, tem dias que é um Deus nos acuda. Que você tem que mandar 5 vezes a mesma planta pro e-mail. Já aconteceu. E ao final ainda, fazer uma pasta zipada contendo todos os projetos. A gente sempre copia os clientes nos e-mails para que eles tenham ciência de que os projetos estão indo. Se lá na frente algo não foi visto, tá aqui, foi enviado no mês X, mas a gente vai enviar de volta. Né? Nós estamos aqui para dar o suporte, para fazer com que a coisa aconteça da melhor forma, mas resguardados. Então, quando a gente identifica que pode, em algum momento, se perder alguma informação, a gente começa a puxar periodicamente algumas reuniões de agenda com a construtora, mas sempre com o cliente junto. E isso faz com que ele também se sinta acompanhado, assistido, que fique seguro. Então, Renato, o que eu vejo assim muito forte, um traço muito forte no escritório, no jeito de vocês fazer, é esse rigor de cuidados e detalhes e um processo de humanização assim quase que superlativo. É uma situação que vem também, né, uma soma de muitos fatores. E um deles é que a minha equipe está amadurecendo junto comigo. Então, assim, eu tenho pessoas que estagiaram e que já estão há 4 anos como arquiteta no escritório. Além de se familiarizar com a nossa forma de projetar, criou realmente um olhar mais atento e sabe que tem que evitar erros, sabe que o erro custa dinheiro.
E uma coisa muito legal que a gente desenvolveu é não ter uma limitação. Então, por exemplo, eu gosto de clássico, só vou projetar clássico. Que o Ari gosta de arquitetura modernista, só vai fazer arquitetura modernista. Nós fomos derrubando essas barreiras em nós mesmos. Primeiro, não somos só o Ari e eu que projetamos o nosso escritório. A gente tem pessoas com inclinações e gostos e admiração por estéticas diferentes. Então, o que a gente tenta sempre estimular na nossa equipe é que estudem, é que vivenciem, que de verdade se interessem pelo que fazem, para que as contribuições que o meio externo proporciona possam de verdade gerar impacto nos projetos que elas estão fazendo. E como eu disse no início, nenhum projeto é feito só por duas mãozinhas, passa por todas. Então, assim, nunca um vai ser igual ao outro. E o principal ingrediente dessa receita é que o cliente é muito ouvido. Então, para nós, esse cliente, quando entra na casa pronta e sendo entregue, ele precisa se reconhecer ali dentro. E muitas vezes, nessa caminhada, que pode demorar até 2 anos, dependendo ali do momento em que o projeto entra e o momento da saída, né, dele da nossa pauta, esse cliente, ele nos escuta muito. Inclusive as referências que a gente passa, os lugares que a gente recomenda que ele vá, seja numa viagem ou de verdade em busca de alguma peça, alguma coisa que a gente trouxe no projeto. Está se tornando cada vez mais comum nós viajarmos com o cliente em busca de certos garimpos que vão trazer contribuições significativas para o resultado final. E com isso, ao final, o apartamento ele sai com caráter exclusivo mesmo, porque esse cliente abriu mão de certos rigores que ele tinha quando ele entrou nessa convivência, exato. Né? E ele começou a entender que ele pode trazer elementos de estilos diferentes, desde que a gente consiga fazer um bom arranjo, desde que a gente consiga fazer com que essas peças elas convivam de maneira harmoniosa. E aí foi onde o nosso trabalho passou a ser reconhecível. Então, uma coisa que eu escuto muito nas mostras que a gente faz às vezes eu estou ali dentro do espaço, entra um visitante, não me vê, não viu a placa na entrada e fala, aqui é da arquitetônica? Sempre pergunta para minha recepcionista, que sempre é a mesma, desde a primeira casa cor. Ela diz, sim, reconheço. Então, assim, é a luz, é a disposição. Nós temos nós somos muito criteriosos na seleção de objetos que a gente faz. É a forma com que a gente traz as cores, numa potência e numa tônica quase que dramática, além do que deveria, mas ao mesmo tempo elegante. Ela não berra, ela se faz presente, mas de uma maneira elegante. Então, assim, a gente foi criando esse traço, né? Eu gosto muito de trabalhar geometrias, cores. Eu abuso do uso de obras de arte dentro de um espaço. O diálogo entre o design dos móveis é muito afinado, mas ao mesmo tempo eu não fico preso a uma marca, a um estilo, a uma década. Eu gosto de passear livremente por isso. É como se eu fosse criando coleções para esses clientes que eu atendo. De mobiliário, de artes, e por que não de coisas que não têm o mesmo peso, mas de almofadas, de cortinas, enfim, os tecidos todos que compõem isso, os revestimentos que envelopam essa casa. Então, assim, são casas que trazem coleções. Renan, o que eu tô vendo na tua fala, no teu jeito de narrar esse dia a dia e essa visão de arquitetura, de interiores, de se relacionar com o cliente, criando uma casa, um ambiente, é uma paixão impressionante, assim. Ela está presente em todas as colocações que você faz e ela vai crescendo e ela vai nos tomando. Isso. Que bom que eu estou conseguindo transmitir, porque realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço. Exatamente isso. E tu acha que isso é um dos elementos chaves para o sucesso que vocês estão tendo no mercado? É fundamental. Eu acho que assim, a paixão ela te move, ela faz com que você caminhe com entusiasmo sempre para frente. E é justamente essa situação de estar apaixonado pelo que eu faço e renovar essa paixão, não permitir que ela se abale. Quando eu falei ali atrás que eu aprendi a acessar o meu cliente, eu aprendi também a abrir meu coração, falar das minhas dores no processo, não é à toa, é porque eu quero seguir apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho visto, Catrine, eu vou abrir aqui um parêntese, mas que eu acho que é importante. Eu tenho visto pessoas dizerem, olha, você vai fazer arquitetura? Não faça.
Ou então, numa viagem que eu fiz uma vez, 2, 3 arquitetos que estavam naquele grupo estavam já cursando outras disciplinas porque queriam sair da arquitetura e iam usar a arquitetura como meio de vida até conseguir se reposicionar. Ok, se você se descobriu tendo inclinação mais para outras áreas, perfeito. Mas também eu tenho visto que as pessoas se permitem machucar demais ao ponto de desistir do que escolheram fazer por paixão, né? E aí, se eu posso deixar aqui um conselho, e quem sou eu para aconselhar as pessoas, mas se eu posso de verdade deixar um conselho, se algum cliente está te tirando do sério por algum motivo, assim como você faz com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu melhor amigo, sente, abre o coração, conversa com ele e fala, olha, eu estou vendo que você de alguma maneira não está feliz, mas eu não estou tendo leitura da expectativa que você tem em cima do projeto, ao ponto de entender onde é que eu posso mudar. Ter humildade de dizer, eu não estou entendendo você, eu não estou tendo leitura do que é que você quer me dizer, já vai quebrar qualquer atitude que não seja positiva desse cliente com você. E de verdade, é com verdade que você tem que dizer isso. E aí, nesse sentido, as chances de você se acertar com esse cliente assim, são de 95% ou mais, sabe? E você não vai ficar frustrado, você não vai ficar arrepiado de ter que atender uma ligação desse cliente, de ter que responder um WhatsApp, o processo vai voltar a ser prazeroso. Como eu disse, os clientes têm momentos de vida diferentes, passam por problemas diferentes. E a convivência do escritório de arquitetura com o cliente, ela é conturbada. Você lida com dinheiro, com investimento. Com sonho. Eu sempre digo que tu mexe com o sonho e com o ego do teu cliente, porque o dinheiro, ele tem relação com o poder, né? Eu posso ou não posso. E muitas vezes o cliente se sente desafiado pelo arquiteto ou pelo decorador, enfim, o profissional que está atendendo ele. É uma relação que tem complexidade. Tem. Né? E é uma relação. É uma relação muito íntima. E assim, se ela não consegue crescer com respeito e com admiração, assim como um relacionamento íntimo, de verdade, ela está fadada ao fracasso. E aí, uma vez que a gente entende isso e vai com verdade, vai com transparência, vai com os ouvidos abertos para entender, para receber o que esse cliente tem a te dizer, as chances de acerto são muito maiores. Eu acho que assim, você vai ser feliz na sua entrega, o seu cliente vai ser feliz com o que está recebendo, vai te indicar, vai te contratar de volta. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo com os meus erros do passado. Eu quero complementar, porque como tu estava falando, e eu pensei, precisa de sabedoria para ter essa atitude de abrir teu coração, né? E não é abrir o teu coração, se expor, mas é dizer, olha, eu estou sentindo isso, estou percebendo isso. Eu acho que até se expor também, sabe, Catriane? Às vezes é necessário. Não se expor, no sentido, eu quis usar o sentido de se colocar para baixo, né? Não, isso não. Se expor de dizer, olha, eu tô percebendo que não tá legal. Mas daí tu veio exatamente na hora que eu pensei em a palavra sabedoria, você veio com a palavra humildade. É importante que a gente consiga manter essa régua. Essa humildade é realmente o elemento que vai trazer esse novo momento para esse relacionamento. Sabe o quê? Muitas vezes no passado eu me via dizendo para minha equipe, meu Deus do céu, eu estou novamente brigando com esse cliente para fazer o melhor por ele. Se eu estou indicando esse móvel, se eu estou indicando essa cor de revestimento, se eu estou indicando esse tecido natural, é porque eu sei a qualidade do que eu estou indicando e eu sei o quanto aquilo vai fazer diferença no resultado final do projeto. E o cliente, ele não tem essa visão porque, claro, é natural, ele não trabalha com isso. Então, para ele é só mais um elemento, ele enxerga aquilo de maneira isolada e eu enxergo aquilo no contexto, no coletivo de todo o agrupamento que eu faço de elementos para poder entregar algo que realmente valha o que eu cobro. Porque, assim, me posicionei no mercado, tenho um valor considerável de mercado, mas o meu resultado, a minha entrega justifica o custo. Eu tenho uma estrutura grande, eu tenho funcionários valiosos. Eu preciso ter ganho para poder entregar coisas cada vez com mais qualidade. Isso está claro desde o início da minha relação com o meu cliente. Só que quando ele começa a prejudicar o projeto, eu preciso informar que ele está fazendo isso. O que eu não sabia lá atrás é como fazer isso. Então, quando eu dizia, olha, você está comprando um móvel que não é bacana, você está comprando, sei lá, esquadrias que não são bacanas, o cliente se sentia um pouco confrontado,
Então, hoje, o que eu faço é um exercício um pouco diferente. Eu pego o que ele quer comprar, eu encosto no que eu estou indicando, eu explico sobre a diferença de textura, temperatura da cor, vibração da cor, dependendo do que for. E, ao final, ele conclui que a melhor compra é o que eu estou indicando. E, de novo, estou falando isso com muita humildade. Não quer dizer que eu saiba de tudo, eu aprendo todos os dias coisas novas. Tu é o profissional contratado para Você tocou no ponto mais importante de tudo que eu estou dizendo. O cliente me contrata para fazer, ele precisa me deixar fazer. Se ao final o resultado não é bom, eu sou completamente responsável. Agora, se no processo ele fez um desmonte do projeto e foi inserindo coisas que não foram chanceladas por nós, eu não tenho responsabilidade na entrega final. E foi aí que eu aprendi de verdade a botar todas as cartas na mesa, a conversar muito abertamente com o meu cliente de maneira a deixá-lo à vontade. Então, hoje é bem comum assim, Renan, eu estou comprando os metais e eu pensei em mudar a cor desse metal. Você está de acordo? Porque assim, ele quer aquilo. É claro que eu vou ouvir, é claro que eu vou olhar e se fizer sentido eu vou acatar isso no projeto. Mas assim, ele aprendeu a respeitar o que está no projeto, depois que eu aprendi a me comunicar com esse cliente. Uau! E tudo leva à comunicação de forma clara. Não, é o maior simples, tesouro que a gente pode ter. Objetiva. Sim, e transparente, com verdade. Mas tu sabe que eu observo algo bem interessante na nossa conversa, é que você não esquece por que ele é teu cliente e nem porque você é o profissional dele. É isso que te mantém balizado. O mercado. É muito interessante isso, porque eu vejo que muitas vezes o profissional se perde porque, eu preciso desse cliente, eu preciso fechar esse projeto, e aí fica à mercê de fazer tudo para agradar esse cliente porque ele precisava. Ele perde a essência, ele perde a identidade, ele não constrói uma identidade, uma linguagem reconhecíveis do trabalho dele que valorizarão ele. Ele se torna um projetista, e eu não estou falando com demérito aqui, né, são fundamentais, mas ele se torna um projetista do que esse cliente quer fazer. Então, ele é um desenhista do que esse cliente quer. Esse cliente não tem vivência das disciplinas que nós temos. Ele de novo, ele não consegue juntar o coletivo do todo que é necessário para que essa entrega, esse resultado final de projeto seja de verdade bacana. Então, o que está acontecendo? A pessoa não tem maturidade, não tem base, não tem vivência, não tem experiência para conduzir esse cliente. Ela é conduzida por esse cliente. O resultado não vai ser bom e ela vai ser única e totalmente responsável pelo resultado ruim, porque aí nesta hora o cliente pagou esse profissional que não soube se posicionar para que ele fizesse a melhor entrega. Só que esse profissional não se posicionou, não conduziu o projeto, não dirigiu o cliente, o resultado é ruim. Culpa do cliente, mas o responsável é o profissional. A responsabilidade, né? Sim. De se portar. Eu vejo muito isso no mercado, sabe? Eu acho que é algo assim que cada vez mais acontece para recém-formados, para profissionais que estão buscando uma relevância. E esse posicionamento, esse entendimento de qual é o papel na relação, sim, independe se você está começando, independe se você vai fazer o lavabo do apartamento do pai do teu amigo. Segurança, você tem que saber sobre o que você fala. Eu me lembro muito bem de, no início, quando eu não sabia ainda usar cores, de chegar numa loja daqui chamada Cozy Home, falar para a dona, que é a Anitza, que hoje é muito minha amiga, olha, eu quero que você me ensine a misturar estampas, a usar cores. E ela me ensinou. E hoje eu dou aula sobre composições e texturas no Centro Europeu. Então, assim, e dou aula lá, dentro da loja dela, porque eu preciso ter todas as amostras, eu preciso ter acesso para poder mostrar na prática como é que eu uso as técnicas que ela me ensinou e que eu fui aprimorando ao longo dos anos. Sim. Então, assim, se você não tem vivência, os lojistas são um ótimo suporte, são, assim, um canal que enriquece muito o seu repertório. Se o cliente sente que você tem repertório, ele confia em você. Não importa que você esteja há um ano no mercado, que você não tenha muitas obras entregues ou nenhuma, mas se você tem repertório, se você conhece as coisas, se você sabe como elas funcionam juntas e sabe criar esse storytelling e transmitir isso para o teu cliente, ele vai confiar em você.
Agora, não adianta nada você ter um escritório há 20 anos, não saber fazer isso, fazer entregas ruins e esperar que o tempo te qualifique e te valorize, né? Você precisa fazer isso por si. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não vai Tem vários exemplos, assim, como é um podcast voltado para profissionais da área, eu acho que vale trazer algumas vivências de observação também. Pode. Porque, assim, quando eu comecei, havia na época no mercado alguns profissionais muito talentosos que eu vi desaparecerem, pessoas que eu admiro o trabalho até hoje, mas que eu vi desaparecerem e fui observando aquilo acontecer para tentar entender. Então, por exemplo, um dos mais talentosos que eu admirava e que hoje está absolutamente em baixa no mercado, ele tem um gênio muito difícil. Então, ele tinha um talento assim, tem, né, um talento maravilhoso. Ele faz composições de uma elegância que, meu Deus, sempre me influenciaram. Mas ele não se dá com lojista, ele não se dá com fornecedor e ele não se dá com cliente, porque ele acha que ele vai fazer e uau, é um gênio e vai ser reverendado e reverenciado. E não é assim que a banda toca. Vi essa pessoa desaparecer. Vi também uma outra dupla super talentosa, com projetos muito bacanas, mas que o ego foi crescendo ao ponto de, sabe, se tornarem pessoas muito mal faladas por conta da conduta que assumiram. E, de novo, talentosíssimas, com projetos maravilhosos, com repertório, com carreira consagrada, mas que também foram diminuindo no mercado por conta dessa atmosfera escura que criaram em volta delas. E você acha, vamos falar dessa palavrinha, desse ego. Sim. Né? Eu, muitas vezes, como eu tenho uma escola que ensina fornecedores a vender para arquitetos, Sim. eu falo que o profissional de arquitetura que muitas vezes não tem repertório, não tem experiência, e ele já se coloca numa posição de arrogância, de prepotência. Ele tem um caminho curto. Eu sempre digo que existe uma certa autorização. Você se transformou em arquiteto. Não vejo. E aí você pode virar arrogante, prepotente. Não. Mas o que você acha que nessa jornada aí de mercado, de profissional, de conquistar espaço, por que tem essa tendência a esse posicionamento de ego, assim? Vou voltar lá atrás na ausência de comunicação. É a minha humildíssima opinião, tá, Catriane? E você pode falar o que você quiser. Eu acho, querida, adoro. Eu acho que, assim, o profissional que tem que mascarar, tem que ocultar as suas frustrações, ele precisa se ancorar em alguma coisa para continuar, para ir em frente. Ele precisa criar um meio para conseguir. E talvez, como em algum momento ele se sentiu desvalorizado, desrespeitado, não sendo ouvido, não sei. Talvez ele criou esse personagem para, de alguma forma, se impor o traço dele, impor... Até mesmo se proteger. É um mecanismo de proteção. Poxa, mas é que afasta tanto, sabe? Eu acho que é pegar o caminho errado. Porque, assim, claro, o nosso conhecimento é o que vai nortear o projeto. Mas o acesso que a gente dá e que a gente recebe do nosso cliente é o que vai garantir que esse projeto, ao final, seja bom. Então, assim, quando você vem com uma armadura, poxa, você está quase impenetrável, mas aí a pessoa também tem reserva para você. Ninguém abraça uma pessoa que está com uma armadura de ferro gelada, dura, né? Não faz sentido. Então, eu acho que aí você já abre a tua experiência com esse novo cliente com uma série de limitações que, ao final, vão prejudicá-lo, mas também vão prejudicar você ao assumir essa postura. Então, assim, não estou dizendo para todo mundo ser bonzinho e dizer sim para tudo, que é uma outra frente de profissionais que eu já vi que fazem tudo que o cliente quer. Eu quero colocar luz azul, luz branca, eu quero LED que muda de cor, eu quero tecido, cortina preta, brilhante. O cara vai e faz tudo, também não vai fazer repertório, não vai criar identidade. Ele vai ser o chapa daquele cliente, ele vai ser o meu arquiteto, cara, eu quis misturar grafite com poá e deu... Tá do meu jeito, essa casa não vai durar 2 anos, o cara vai se cansar, não tem pé nem cabeça, o profissional não vai ser contratado de novo, ele só saiu como legal da história, mas também não tem continuidade. É importante que a gente entenda quais são as nossas bases,
o que a gente se coloca no mercado para fazer, o que a gente pode oferecer, que a gente continue estudando, sabe, que a gente continue se nutrindo de boas referências, que a gente saiba comunicar, que a gente entenda o nosso limite, mas que a gente também tenha compreensão de que o nosso cliente tem um limite. Então vamos falar mais aberto sobre o que é bom, sobre até onde você pode ir, sobre até onde você pode gastar. Às vezes eu consigo economizar, você pensava em gastar X, mas o resultado maravilhoso está aqui, você não precisa de tanto. Quer passar disso, a gente vai passar. É um desejo do cliente, mas não precisa também de tanto. Existem movimentos do mercado em que a gente sabe a hora de comprar para que o cliente economize. Isso viabiliza um projeto de paisagismo, isso viabiliza uma piscina maior, isso viabiliza uma esquadria com uma vedação melhor. Então, assim, a gente sabe quando um projeto pode receber alguns ajustes para se tornar mais econômico. Falta no mercado, por parte do cliente, a visão de que o arquiteto pode economizar bastante dinheiro dentro de um canteiro de obras. Não é nem pode, economiza. Exato, economiza. O projeto evita uma série de erros. Exatamente. Evita a série de erros, evita escolhas que não são boas e otimiza, né? O olhar de um arquiteto, escolhas certeiras, de um profissional, ele é superlativo em excelência, em qualidade, em melhoramento. Porque aí eu acho que nós erramos, Catriane, por não comunicar isso. Toda vez que um projeto fica pronto, a gente fotografa, nós filmamos, a gente enaltece a qualidade dos móveis, dos acabamentos, dos revestimentos, das artes, as marcas, as grifes que fazem parte daquilo. Só que a gente não conta a história, a gente não conta o caminho, a gente não conta qual foi a nossa bússola para que aquele projeto, naquele momento, fosse entregue daquela forma. E talvez esse estigma de uma profissão muito glamurosa, muito cara, para poucos, ele perdure através do tempo por conta dessa postura. Eu acho que falta a gente ter mais abertura para contar o processo e não só o resultado. O processo. Eu tenho certeza que todo esse conceito que o mercado tem do profissional tem a ver com a não exposição do processo, do corre, né? Exato. Todo mundo, porque a gente quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Então só o close aparece. Sim. Só você no evento com uma champanhe na mão, chique, limpinho, super glamuroso, ou você com fotografando no projeto lindo, você lá na obra, a obra toda... Mil dores de cabeça. A obra toda lixando. Ali. Isso, lixando, gesso, que você sai com o cabelo duro. Ninguém vê. Isso é a verdade do arquiteto. Eu acho que o que está faltando é um pouco da verdade Ninguém vê, por exemplo, edifício comercial que a gente toca a obra à noite, às 2h, em madrugada gelada, em frio. Olha, eu já fiz mostra. Em 2022, nós fizemos um espaço na Casa Cor aqui do Paraná que tinha 320 metros. E nós tocamos 2 frentes de obra simultaneamente para conseguir dar conta de entregar no dia aquele espaço para as fotografias, para poder sair no anuário e para receber as pessoas da mostra. Resultado, 3, 4 horas da manhã, a equipe trabalhando, a gente lá com eles, porque eu não acho correto também essa coisa de, poxa, os caras estão lá se matando para que eu inaugure um espaço. Um frio, não tinha portas no espaço, era um ambiente com conexão externa. Então, assim, falta a gente mostrar essa verdade do processo, ao invés de só mostrar as fotos bonitas, o anuário, o portfólio, e mostrar que tem sofrimento, que a gente tem subidas, às vezes, muito íngremes para chegar lá em cima. Né? Exatamente. Porque isso cria esse estigma. Sim. Né? E aí, com esses profissionais inseguros, que não conseguem, que não têm posicionamento e vêm com posturas arrogantes, fica criando, mas eles criando reputação. Arrogantes, isso é verdade. Tem cliente para tudo, né? Somos seres humanos. É. Mas cria uma reputação. Isso acaba com a possibilidade de sucesso deles. Exatamente, mas eu acho que respinga como um todo, em nós todos. todos. Numa profissão. Mas o que eu acho mais interessante, se você vê um cliente, até mesmo aquele apartamento de classe média baixa, Sim. o cara quer ir comprar
a sua cozinha. Ele gostaria de contratar um profissional, ele gostaria de contratar um cliente. Democratizado hoje. Não é mais assim um nicho para poucos, não são só os ultra ricos que podem nos contratar. Meu escritório, por exemplo, não tem limitação de metragem de projeto. A gente está fazendo agora um estúdio para uma blogueira, comunicadora, a Mari Schaffer. Ela comprou para investimento, ela vai fazer Airbnb disto, e há muitos anos a gente tem uma relação muito legal. Nós nos encontramos nas mostras e ela sempre, nossa, eu adoro o trabalho de vocês e tal. Ela recebeu as chaves, me ligou e falou, olha, eu tô com um estúdio, não sei se você faz. Falei, Mari, vamos trabalhar juntos. Então, assim, é um projeto pequeno, mas que vai ter um resultado muito legal. Eu acho que, assim, a satisfação que a gente tem de fazer uma entrega com qualidade, ela não está relacionada ao tamanho do projeto. Eu só faço casa, eu só faço apartamento de X metragem, ou então de tal valor de investimento. Não é isso. Eu quero é que as pessoas que vão habitar esses espaços tenham qualidade, que elas se sintam bem. E aí sim que elas lembrem de mim. Poxa, faz sentido, a minha casa está tão bonita, eu adoro essa luz, eu só quero voltar para casa ao final do dia. Aí eu quero que lembrem. Poxa, foram lá o Renan, o Ari, a equipe do escritório, né, da arquitetônica, que fizeram isso para mim. Vamos para esse futuro ali, que tu pincelou, entendendo que o escritório de vocês está num processo de completar aí 10 anos, né, nesse formato, que vocês passaram por um começo, num momento do Brasil, assim, extremamente complexo e conseguiram... Eu digo que quem nasce na crise se fortalece, sabe? É difícil alguma coisa nos balançar hoje. Ai, legal. E, então, assim, como tu vê esse mercado, como tu vê esse crescimento, como tu tá olhando para esse futuro, tanto da arquitetônica como do mercado de arquidecor do nosso país, assim? Catriane, de forma geral, eu vejo que a gente sempre vai lidar com movimentos do mercado que vão, de alguma forma, exigir uma atenção, um cuidado, uma reserva, ou então agora é a hora de botar o pé no acelerador e ir na direção do que a gente está sonhando fazer. Eu acho que, assim, o dinheiro nunca vai deixar de girar. Essa é a grande verdade. E nós todos fazemos dinheiro. A gente ajuda a girar essa roda. É importante que a gente tenha um radar apontado para a direção de onde está vindo esse dinheiro. Mas que a gente também se realize, porque do contrário a gente não vai de verdade fazer essas entregas que signifiquem algo para essas pessoas. Sim. E assim, a gente está olhando agora para o que pode melhorar o nosso trabalho e fazer com que o nosso trabalho chame atenção. Começamos a botar o pezinho no design autoral de algumas peças de mobiliário que aí passam a contribuir com os nossos projetos. Começamos a aumentar a nossa busca por peças que permitam que as nossas entregas sejam mais autênticas, originais e de alguma forma exclusivas, porque, poxa, quem paga por um projeto quer exclusividade. E não é só exclusividade de composição. É alterar mesmo um móvel. Olha, eu vou comprar um móvel, mas eu posso fornecer o tecido, trazer uma proposta diferente. Nós estamos cada vez mais amigos de artistas plásticos e designers para que eles desenvolvam coisas com exclusividade para os projetos. Então, nós estamos nos abrindo para uma realidade de mercado um pouco diferente da que nós vivemos até, sei lá, o 5º ano do escritório. Quando a gente não desenhava, quando a gente pegava o que tinha pronto no mercado e trazia para cá. Então, assim, na busca por essa diferenciação e para que esse traço continue sendo reconhecível e dificilmente copiável, a gente vem aumentando o nosso leque. E isso tem enriquecido não só o nosso repertório, mas as nossas vidas, por conta das trocas que a gente tem com as pessoas, com quanta gente criativa, maravilhosa. Porque você vai acessando novos grupos, novas pessoas e novos ambientes e maneiras de ver as coisas de outra forma. Pessoas abertas, pessoas cultas, pessoas que fazem com que a gente veja a vida por outra ótica. São trocas que de verdade nos enriquecem muito. E o resultado, projetos mais ricos, claro, com certeza. Uau, que legal, que legal. Ai, uma conversa apaixonante. Eu fazia tempo que eu não vi uma pessoa tão apaixonada por arquitetura, pelo que faz. Ai, olha, quase me deu vontade de fazer alguma coisa de projeto de novo. Mas vamos trabalhar juntos no projeto. Se falasse ali dessa coisa desses fatos de profissionais estarem saindo da arquitetura, deixando, né, de ser arquitetos ou fazendo uma transição de carreira. Frustrando, né?
por frustração, por infelicidade. E eu recebo muito questionamento por que eu me chamo de ex-arquiteta. Sim. E, na verdade, essa mudança, essa pivotada que eu dei na minha carreira, ela não tem a ver com infelicidade. Eu te vejo tão realizada no curto espaço de tempo que eu te conheço, que eu vejo um brilho no teu olho, que eu acho que você entendeu o teu caminho dentro da arquitetura e você tem uma chave mestra que abre portas para as pessoas que permitem que você abra essas portas. Eu vejo você como uma agente facilitadora, uma pessoa que conduz, ao menos desde que eu te conheci. Legal. É a impressão que eu tenho de você. E é exatamente isso. Eu acho que a arquitetura me fez tão feliz. Eu me realizei tanto com o meu escritório, com a minha equipe, com os meus clientes, que chegou um momento que eu me permiti me perguntar, eu quero mais. Sim. O que seria esse mais? E hoje, ouvindo a tua história, a história de todos que já passaram por esse podcast, é como se eu vivesse um pouquinho mais de arquitetura, de um jeito diferente. Olha, eu imagino que seja um laboratório também muito enriquecedor, né? É muito encantador, assim, né? Poder disponibilizar, né? Que pessoas possam modelar você, a sua história, o escritório, a sua jornada, mas eu vivencio. É muito gostoso. É aquela coisa, Catriane. Se a gente sabe ouvir, a gente sai de uma conversa com certeza assim modificado para melhor. Ai, que lindo isso. Isso foi lindo. A gente tá chegando no final do nosso podcast. A gente passou tão rápido, a conversa foi tão boa. Passa rápido, é impressionante. Eu queria ficar horas e horas e horas. E a gente vai marcar, né? Sim. Eu vou me candidatar a esse almoço. Então, o almoço está proposto, o convite está feito. Me fala um pouquinho se você teve dificuldade de se posicionar, porque eu acho que isso, dentro da tua história, eu acho que essa pergunta ainda cabe antes de nós finalizar. Dificuldade de aceitação, de recebimento do mercado, ou até mesmo você com você, o fato de você não ter feito design de interiores ou não ter feito uma arquitetura, porque existe um pouquinho desse estigma no nosso mercado, né? Ah, mas fulano, enfim. Posso dizer que assim, depende de até que ponto você se deixa contaminar com as coisas que as pessoas te trazem. Então, assim, eu sempre tive muito clara essa visão. Como em todas as áreas, existem pessoas ácidas. E nessa nossa área, a gente já falou sobre essa coisa da pessoa que vem com arrogância, que, né, é um pouquinho mais aflorado esse comportamento. Então, assim, eu já vi pessoa, por exemplo, eu fiz um decorado, o primeiro decorado que eu fiz para a GT Building. Eu já vi a pessoa dizendo que não tinha sido eu que fiz. Aquela coisa, tipo assim, não, mas aqui é do outro escritório. Aí fui lá e botei minha placa. Eu tenho uma história muito bonita dentro da GT Building, né? Inclusive, eles vão agora lançar um edifício na Rua João Américo e as áreas comuns são da minha equipe, do meu escritório, do estúdio arquitetônico. Então, assim, eu já vi movimentos no mercado que, nossa, mas, sabe? E assim, vou lá, boto minha plaquinha, viro as costas e vou para frente, porque eu não paro para dar ouvido, não gasto o meu tempo com essa pessoa que está fazendo algo que não devia. E eu acho que a melhor resposta para o mercado é talento. Então, assim, meus projetos falam por mim nesse caso. Talento e resultado. Talento e resultado, porque exatamente. você realiza, né? Sim, e lá no começo, quando eu comecei sabe aquela coisa de, nossa, eu estou aqui gastando meu tempo estudando, me melhorando meu escritório, formando equipe, investindo nisso que eu escolhi fazer, porque não tem início de carreira que não peça investimento. Estou me dedicando, não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou aqui para melhorar a vida das pessoas através do meu trabalho e, de repente, vem essa informação de que alguém está tentando puxar o meu tapete. E algumas vezes, sim, aconteceu. Uma lojista daqui um dia tinha me feito o convite para fazer a vitrine da loja dela, aí nos chamou para jantar, a minha e a Ari. E aí ela, eu quero te pedir desculpas, mas eu vou ter que retirar o convite, senão eu vou me indispor com um arquiteto que me ligou dizendo, olha, é um absurdo, ele não é arquiteto e você vai dar vitrine e não boto mais os pés na tua loja. Então, assim, passei por isso no começo. E essa vaidade, ela existe muito forte nesse nosso setor. Falei, olha, não vou deixar de comprar na tua loja, esperava uma postura diferente, mas tá tudo certo. Pressão de mercado, você não está segurando a onda. Exato, tá tudo certo e segui o meu barco. Claro que fiquei ali meio chateado naquele momento.
confesso que dei uma afastadinha, dirigi para outras marcas, para outras lojas, depois metabolizei. Adorei, metabolizei. Por que eu te fiz essa pergunta, Renan? Porque assim, o nosso podcast, ele tem esse nome do arquiteto, Sim. mas ele vai além Sim. do arquiteto que tem o diploma. E eu sempre falo para os designers, para os decoradores, ele tem mais a ver com criação. E com essa referência que várias religiões e vários conceitos fazem, que muitas vezes referenciam Deus como arquiteto do mundo. Exato. Então, o nosso podcast, ele é para pessoas profissionais que dão resultado no mercado, que têm relevância, que trazem o talento, que são de verdade. Eu vou te falar uma coisa que o despir do ego permite também que eu traga para você, que é, eu não faço nada sozinho. Então, na minha equipe, eu tenho muitos arquitetos formados. Eu preciso de um engenheiro quando eu vou fazer um projeto arquitetônico. Eu preciso de calculista. Eu preciso de mestre de obras. Eu preciso de pintor. Eu preciso de pedreiro. Eu não estou lá amassando o cimento da obra. Eu não faço nada sozinho. Então, assim, dizer que eu fiz, desculpe, não é uma verdade. É muita gente, é o entregador, é o cara da fábrica que fez, é o artesão que teceu o tapete, é a costureira que fez a cortina, é o lojista que comprou a iluminação, é o gesseiro que trouxe as placas e montou o gesso ali na obra. E tudo isso é feito de um esforço de tantas pessoas que, ao final, dizer que eu sou o arquiteto e fiz, não faz sentido nenhum. Vocês estão entendendo? Vocês perceberam? Mas se vocês não entenderam, não vou contar para vocês. Revejam a fala do Renan e entendam aonde que está o sucesso, onde que está o que faz a diferença no mercado, o que te coloca nessa posição que muitas vezes você, profissional, está desejando. Ouça esse podcast pelo menos 2 vezes para você descobrir onde é que está o segredo. E se precisar, se você ainda não descobrir, me chama nas redes sociais que eu vou te ajudar, mas eu não vou contar aqui explicitamente porque você precisa desenvolver a sensibilidade e a percepção. Renan, estou muito feliz com o nosso podcast. Todos os podcasts, eles são magníficos, mas realmente o teu trouxe temas que ainda não tinham sido abordados. E eu vou te fazer a última pergunta do nosso podcast, que é, você pode mandar uma mensagem, a gente consegue acessar, eu vou entregar para todos os profissionais do nosso mercado que atuam no projeto, que atendem clientes, que fazem a criação, que fazem a gestão. E eu queria que tu me dissesse qual é essa mensagem que você tem para mandar para eles. Já que eu estou falando com pessoas que estão dentro de escritórios nessa área, uma descoberta recente. Eu vou dividir uma coisa que eu ainda estou testando, mas que está fazendo muito sentido, principalmente para a minha equipe. Foi sentar com cada um deles e pedir para que me digam quais são os talentos deles dentro dessa área. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma planilha e ser organizado com uma parte administrativa do estúdio, posso fechar a porta amanhã. Eu não tenho esse talento. Claro, eu já venho observando com os que estão há mais tempo comigo onde eles vão melhor. E eu pedi para que eles reorganizassem essa estrutura. E aí eu dei para cada um uma pessoa que está abaixo para que eles comecem a desenvolver esse senso de liderança dentro do escritório. Isso tudo está muito recente, Catriane. Uau. Mas está dando um resultado. Eu estou vendo, assim, aflorar neles responsabilidade, boa vontade, comprometimento. Então, eu acho que, assim, reguem as suas equipes, sabe? E, com certeza, o resultado dos seus escritórios vai ser algo, assim, que vai te surpreender de uma maneira muito bacana, né? Então, o recado seria de verdade esse. Todo mundo que se dispõe a fazer, que tem paixão, que tem vontade e é regado, vai dar melhores resultados. Gente, chegamos no final desse podcast. Passou rápido. Que nós vamos continuar, só que em off. Sigam o Estúdio Arquitetônica Nômade. Vejam o trabalho do Renan e do Ari. Acompanhem. São profissionais que têm muito ainda para oferecer para o nosso mercado. Eu queria relembrar que o nosso grande apoiador e patrocinador master é a Trisoft, superfícies funcionais. E aí, investiguem isso, tá? Aqui nas nossas descrições, os acessos, os contatos.
quero relembrar que o Metropolitano Curitiba é o nosso apoiador nessa série e que é um programa de relacionamento que potencializa o profissional, que potencializa esse mercado. Também somos muito gratos. E nos acompanhem para o próximo episódio, para a próxima série que está chegando, porque cada vez mais eu estou apaixonada por esse projeto e eu tenho certeza que ele vai ganhar esse Brasil afora, trazendo muitas inspirações para os nossos colegas. Obrigada pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho e a elegância e gentileza de sempre. Eu é que agradeço a conversa, a acolhida. Eu acho que poder falar um pouco e relembrar momentos tão bacanas também, de alguma forma, vão fazer com que eu saia daqui mais feliz do que cheguei. E já cheguei bastante feliz. Uau! Perfeito, muito obrigada!